Olá, sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Fraternidade, onde nós daremos continuidade ao estudo do livro Fonte Viva, capítulo 9. Mas antes, para dar início ao nosso estudo, nós vamos ler uma página escrita por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no Evangelho por Emmanuel, o comentário às cartas de Paulo. O capítulo está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como um homem provado, trabalhador que não tem de que se envergonhar. Diante da providência. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro alardeando certidões de santidade. Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe, simplesmente, viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrando nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior, para compartilhar as alegrias dos que se identificam com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentarmos a providência será sempre do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido, e que nada tenha de se envergonhar. Muito bem. Então, convido todos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade de nós estarmos nos comunicando através das redes sociais e assim levando um pouco mais a mensagem da Boa Nova a todos aqueles que estiverem em contato conosco. Amém, Jesus, mestre de todos os momentos, agradecidos que somos por toda a oportunidade, nós te rogamos, Senhor, que seja feita a sua vontade em nossas vidas e que assim seja. Muito bem. O capítulo do Fonte Viva é o capítulo 9, intitulado Estejamos Contentes. O versículo que Emmanuel discorre, ele inicia assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Então, é interessante Paulo frisar que com essa simplicidade, se tendo o básico, já é o importante para a gente se alegrar e ter bom ânimo para encarar as necessidades da vida. Muito bem. E aí, a gente começa diretamente no capítulo, onde ele discorre assim: o monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências de sua fome. Então, Emmanuel, nesse primeiro parágrafo, ele diz assim: se houver o produtor, se houver
aquele quem armazena, a quem comercializa uma grande quantidade de trigo, mesmo esse, ele, para suprir a necessidade dele física, ele vai se dispor o que cabe ali à mesa. Ele vai ter o necessário para comer ele. Ele não vai precisar amontoar celeiros e mais celeiros de quantidade de trigo, que é uma base para fazer o pão, sendo que para a necessidade dele, para suprir a necessidade dele, vai precisar só daquilo que ele tem ao alcance dele ali, uma quantidade para fazer o pão. Então, o resto ele não teria necessidade, então ele tem que compartilhar de alguma forma, né, através da venda, da comercialização, tem que partilhar. Então, todo esse amontoado não seria necessário para alimentar uma pessoa só. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá, senão, alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Então, ao mesmo modo, o fabricante, o dono da empresa, né, que fabrica tecidos, ele, da mesma forma, ele pode fabricar metros e metros de tecido, né, usando algodão, usando tecidos sintéticos, né, com base no algodão ou não, mas de certo que ele, para suprir uma necessidade física, né, ele vai precisar usar só alguns metros de pano, certo? Para se abrigar do frio, para manter uma aparência, né, social, ou mesmo para o uso diário, né? As necessidades básicas, todo mundo precisa de ter roupa, né? Então, para atender a necessidade dele, ele vai precisar somente de alguns metros de pano, de tecido, né? Para que ele se sirva uma necessidade básica. Bom, vamos lá. Então, ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Então, temos que comer para atender à fome, às necessidades orgânicas. Mas, se prestarmos atenção, nós vivemos de uma maneira de acompanhar as indústrias com uma certa volúpia, né? A gente acaba tendo mais do que o necessário. Onde comer já não é mais saciar a vontade. Comer as necessidades do corpo, aquela necessidade perene. Comer, a gente observa muito que é uma necessidade de fazer um ritual para exercitar um prazer, exercer um certo tipo de poderio. Eu vou no restaurante, eu fui no rodízio. Muitas vezes acaba com o alcance das redes, né, das provocações das redes sociais, acaba até que é uma forma assim de estar sempre num status social, né? Às vezes inconsciente, mas às vezes consciente, muitas vezes consciente, de que está sempre mostrando, eu estou me alimentando dessa forma, né? Eu estou em tal restaurante, em tal lugar. Então acaba que ostenta, né, uma posição social, muito embora seja aquela aparência que não remete à real, à verdadeira, né, posição social daquele ser. Então, as pessoas acabam se
sorvendo desse alimento de uma maneira desregrada, né? De uma maneira impulsiva, que não traz tanto benefício para o organismo e acaba que pode trazer até consequências, né? Não dormir bem, passar mal, ter alguma indigestão, né? Por conta dos excessos que muitas vezes nós cometemos. Então, ao saciar o organismo, né, através da fome, né, a gente sente vontade de comer alguma coisa, então não sei o quê, a gente muitas vezes extrapola, gerando uma certa vaidade nesse consumo exagerado. Essa vaidade inflige diretamente o nosso egoísmo, né? Porque não é só a necessidade de comer, e sim, muitas vezes, um prazer viciante, um prazer da necessidade de comer para demais, né? Então, a gente pode também fazer uma relação com esse lance de nós, muitas vezes, querer seguir certos padrões, né? Então, quando fala do vestuário, seguir certas marcas, adquirir certas marcas, dependendo do meio social que a gente está inserido, tem aquela necessidade, né, de fazer compras volumosas, de coisas que geralmente são pouco usadas e paga-se muito, muito caro para manter essa certa necessidade de pertencimento, de estar no meio ali e tal, né? Então, aí acaba que perde a função, porque a roupa está ali para a gente, além de se vestir bem, então, mas não tem necessidade de a gente ficar investindo muito dinheiro, né, para ter uma boa aparência, uma tal tipo de investimento. Então, muitas vezes as pessoas acabam se tornando escravas dessa condição e aí acarretam geralmente outros problemas que pode estar contidos no endividamento, né, para se manter nessa condição e aí gerando outras consequências, né, que é o lance de comprometimento com a condição de dinheiro, né, de cartão de crédito e tal. Então, muito hoje a gente acaba percebendo, né, acaba até analisando diante da doutrina espírita, que se a gente for analisar muito bem, muitos adoecem, muitos desencarnam, morrem por causa dos excessos, por causa da ingestão de muitos alimentos. Então, é uma coisa a se pensar, porque o organismo não precisa de tanto para se manter bem, se manter saudável. Bom, no parágrafo 4, Emmanuel discorre: por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? Já pararam para pensar que muitas vezes a gente perde muito tempo nos desculpando por não dedicar, né, ao próximo, pensando assim que se a gente não tiver condições de manter a nossa família, de não fazer o mínimo para a nossa família, a gente não tem condições de ajudar o próximo. Então, muitos pensam assim: antes a minha família e depois o que sobrar, a gente pode vir a ajudar alguém. Então,
por exemplo, ao invés de dedicar, né, 1 quilo de um alimento a alguma instituição, né, 1 quilo de arroz, 5 quilos quer dizer, 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão, 5 quilos disso, e tal. Muitos ficam pensando, mas se eu fizer isso, vai faltar o necessário para mim. E aí acaba que a pessoa não exercita, né? Muitas vezes a gente não exercita esse lance da caridade, né? Do dedicar. Então, a gente ouve falar assim, quando eu ganhar muito dinheiro, aí eu vou conseguir ajudar. Quando eu for ganhador de um prêmio especial, aí sim eu vou ter condições de ajudar, eu quero ajudar muito. Então, meio que nós tentamos, né, usar dos subterfúgios, né, para que nós ajudamos isso que deveria ser inato a todos nós. Então, outros gastam assim dinheiros até consideráveis, né, valores consideráveis em jogatina, né, Mega Sena, Quina, e ficam a vida inteira jogando isso, mas não tem aquele desprendimento de, em vez de dedicar a um jogo, pegar aquele valor e fazer alguma doação para alguém que está ali em necessidade diretamente, ou a uma instituição que vá direcionar esse mantimento a quem necessita. E por que será que nós temos essa maneira, né, de ainda lidar dessa forma, né? Primeiro a nós, se eu ganhar, eu estou jogando lá Mega Sena, se eu ganhar, eu vou consertar a vida de todo mundo, né? Por que será, né? Por que não fazer a felicidade aos que estão bem pior que nós? Por que esperar o banquete para assim oferecer as migalhas aos que estão pedindo? Difícil, né? É uma grande reflexão. Por que tesouros amoedados para nós e para os outros só o trocadinho, né? Aquilo que... Por quê, né? Por que a gente ainda pensa assim? Se pudermos ser útil, nós podemos ser úteis e muitas vezes sem precisar de 1 centavo. Muitos entram em contato conosco e por mais que eles estejam ali naquele momento ali querendo angariar um dinheiro, angariar alguma coisa para comer e tal, muitas vezes uma palavra, um tempo que você dedica, um olhar, um carinho ali que você dedica, vale muito mais do que qualquer valor. Então a gente passa para o 5º parágrafo. A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da parte do bem ao cofre recheado. Então, o Emmanuel, ele vai a fundo, né? Então, ele conclama-nos. Aqui a gente tem a sensibilidade, né? Sensibilidade que não é só a necessidade financeira que vai, sim, trazer uma satisfação àquele que precisa. Ele não reprova, né? Ele não reprova que não tenhamos segurança para nós e para os nossos familiares. Por exemplo, de maneira nenhuma o Emmanuel vem a reprovar que nós não tenhamos um pezinho de meia, uma reserva para uma emergência, para um momento de crise. Teve há pouco tempo o Covid, né? Muitos ficaram desempregados, né? Se alguns
tiveram a oportunidade de ter uma reserva, ajudou eles nesse momento, né? Então é sempre importante, né? No momento de saúde, filhos pequenos, né? Que precisam ali de você ter alguma coisa para se dispor na hora ali, então. Mas, mesmo assim, a gente tem a condição de ter uma coisa natural em nós e podemos sim também compartilhar com os demais, né? Então é natural que nós tenhamos que fazer esse exercício para que a gente, de uma maneira ou de outra, a gente viva com a consciência mais tranquila em relação àquilo que a gente precisa trabalhar, precisa ser trabalhado. Então, muitos passam a vida inteira pensando tanto em si que iniciou a vida, começa a trabalhar, aí daqui a pouco começa a namorar, aí com o namoro pensa no casamento, aí agora eu vou casar, preciso de uma casa, preciso de um carro, tal. Aí vem os filhos, preciso dar uma boa educação para os filhos, ajudar no que for necessário e tal. E aí os filhos crescem, aí entra num novo ciclo, e aí agora eu preciso também ajudar eles ao início, é o casamento, é o primeiro imóvel, ou ajudando no que for necessário, e aí depois disso vem os netos, e a gente vai vivendo para eles, assim, né, nosso círculo familiar, e acaba que a gente envelhece e não exercitou a caridade como um todo, né, não exercitou uma prática, né, fora dos nossos círculos familiares. E aí a vida passou sem ter essa experiência da prática de fazer alguma coisa fora do nosso círculo familiar. Então, o Emmanuel diz que é condenável a prática do bem, subordinável ao cofre recheado. Então, a gente cada vez mais ter aquele cofre, né? Manter guardado, né? Manter o apego, né? As coisas ali materiais. Sobretudo quando os próprios espíritos nos mostram que uma coisa é totalmente diferente da outra. Nós não dependemos de ter recursos para fazer o bem. Então, os espíritos mesmo nos trazem. Então, eu gostaria de verificar com vocês a questão 573 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então, em nenhum momento os espíritos falam aqui que a missão dos espíritos encarnados é amontoar dinheiro, juntar dinheiro, adquirir riquezas. Em nenhum momento os espíritos respondem assim. Então é interessante, né? Porque a primeira coisa é instruir os homens, ajudar no seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então, aqui uma dica que os espíritos não trazem para nós a recomendação de que junte dinheiro, acumule dinheiro. Eles não trazem essa recomendação. Então, eles não falam, fique rico sozinho, né? Eles não trazem essa recomendação. E aí, na parte moral, lei de justiça e caridade, a questão 886 vai trazer como Jesus entendia a caridade. E os espíritos explicam a Kardec. Quando Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade?
como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Tá vendo? A caridade é o exercício da benevolência, você se dedicar, você esquecer um pouco de você e se voltar a dedicar aos demais. Então, os Espíritos nos trazem, né? Como entendia Jesus, a caridade, como entendia Jesus. Então, nenhuma dessas três condições que ele nos esclarece, nenhuma delas está em ter dinheiro, acumule dinheiro. Nenhuma delas está. Até que seja dispensável, né? Ter dinheiro para que aprendamos a ser caridosos, né? De maneira nenhuma também. Agora que você tem condições financeiras, agora você pode ser caridoso. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. A gente pode ser caridoso sem ter condições alguma. E muitas vezes, ainda nós confundimos, né, a relação com Deus por ter sempre essa questão da moeda de troca, né? Eu vou na igreja tal porque lá eu vou conseguir o que eu quero, né? Sempre o pensamento, se eu fizer tal coisa, eu vou melhorar e vou conseguir isso e tal. Então, até mesmo uma cura, né? Eu estou nessa condição, se eu der aquele valor lá para a igreja, eu vou conseguir minha cura, né? Ou para a casa espírita, onde for. Então a gente percebe muito isso ainda, né? Que as pessoas estão mais interessadas em fazer essa barganha, né? Essa barganha, em vez de realmente fazer o que move o coração, que é uma caridade sincera, né? Que é a benevolência, né? Então a gente vai também encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 913, onde os Espíritos trabalham com Kardec, a questão do egoísmo, que é essa vontade de ter só para si, de engariar só para si. Então, 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? E eles respondem: nós o dissemos muitas vezes. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. A causa se você ainda pensa, se nós ainda pensamos que só é pra gente, então nós somos egoístas. Então, se a gente não atacar a causa, a gente não muda. Então é interessante fazer essa auto-observação, essa auto-reflexão, para ver se realmente tem questões que a gente pode sim ajustar, porque a gente diminui dia após dia o egoísmo nosso e comecemos a exercitar a caridade no sentido mais amplo. No parágrafo 6, ele escreve: descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminam, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva derrama-se em gotas vertidas do solo e sustenta bilhões de vidas. Prepararam para pensar que, além de você não precisar ter quantias, uma tranquilidade financeira para você fazer o bem, né? Porque um morador de rua, ele pode sim tratar bem as pessoas, ele pode sim dedicar uma atenção, falar um bom dia, agradecer, ele pode, né? Ele não tem nada que dar, mas ele pode sim ser uma pessoa muito querida, assim, muito agradável,
é o meio onde ele convive ali. Não causar não tem nenhum comportamento que atrapalhe a convivência social ali. Ele pode sim, ele pode ter alegrias, ele pode elogiar, ele pode ter o seu momento de comunhão com Deus, né? Ele pode, com certeza ele pode. Então, e quando o irmão faz essa analogia em relação à chuva ela alcança várias formas de vida, onde ela permeia ali no solo, onde ela existe no solo vai. Então, e ela dedica tudo que ela tem de melhor a todos aqueles que ela alcança. Então, o parágrafo 7 dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Se nós aprendermos a dividir esse pouquinho que seja, um sanduíche que a gente leva mais no trabalho, e no caminho do trabalho a gente encontra alguém que está ali pedindo dinheiro, você fala, não, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um sanduíche. Então não faz uma diferença. Um supérfluo que a gente pode evitar de comprar, muitas vezes aquele supérfluo que faz mal pra gente, né? Que a gente usa por causa de um vício, de uma condição de ainda estar ali, né? Em processo de mudança, né? Aqueles que fumam, aqueles que bebem, em vez de dedicar todo vamos falar assim, o valor, né? Dedicar todo o valor que você compra um maço de cigarro, por exemplo. Todo dia aquilo lá, e às vezes você começa a fumar menos, e aí um dia você consegue, ao invés de comprar uma carteira de cigarro, você pegar aquele dinheiro e dedicar a alguma coisa que possa trazer ou acalentar a necessidade do outro, certo? Por exemplo, simples, mas talvez façam diferença, porque muitas vezes aqueles que têm algum tipo de vício têm dificuldade de parar. E aí, quem sabe, nessa troca não seja a oportunidade de parar, de ir parando aos poucos, porque a gente sabe que no final não vai trazer benefício algum, tá bem? Então, no parágrafo 8, algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Então, se a gente comeu hoje, se a gente se alimentou hoje, fez uma refeição, se a gente está vestido, se a gente tem nossa casa, se a gente tem, né, as coisas básicas para a gente viver, por que não a gente ter alegria e contentar-se com o que a gente tem, né? E passar dali adiante, quem sabe, né, pensar em externar essa alegria, dedicando ao outro um pouquinho de que ele não tem, né? de ajudar. Certamente a gente pode mudar a condição do outro se a gente dedicar um pouquinho que seja, de atenção, de carinho àqueles que muitas vezes nada têm. Parágrafo 9. Estejamos alegres e auxiliemos a todos que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Então, ao invés de olharmos para aquilo que está faltando, olhamos para aquilo que nós já temos. Essa é a grande lição. Agora, eu gostaria, para a gente encerrar, eu vou ler o capítulo inteiro, para a gente pensar nele inteiro, e aí depois a gente tem a oportunidade de analisar ele com calma, tá bem? Então, sejamos contentes.
Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, sejamos com isso contentes. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não poderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Porque esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto. Porque reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado. A caridade não depende da bolsa. É fonte nascida do coração. É sempre respeitável o desejo de alguém possuir o mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da sua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aquecem. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta milhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. E sejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuirmos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. A todos os nossos amigos, eu os convido a elevar nosso pensamento a Deus e agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade que nós temos de estarmos encarnados e de experienciar aquilo que é necessário para nós. E que, com a gloriosa sabedoria que os Espíritos e a doutrina espírita nos trazem, nos auxilia muito no nosso progresso e que nós compartilhemos com todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. Abençoe o Senhor a todos os nossos irmãos que têm menos condições, que passam por necessidades diversas, nós possamos alcançá-los em nossas orações, nossos pensamentos, pois cada um de nós conhecemos e temos contatos com aqueles que necessitam de algo mais, que pode ser a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso afeto. Peço Jesus que sua vontade seja feita em nossas vidas e que assim seja. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.